É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha. O dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. Em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe. O Gonet insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, dois de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia. Objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão e perca patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os dois dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então, descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim, olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros. Ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais. Foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Omar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres. E, enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagra-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa,
e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia. Amanhã tem mais. A gente retorna, então, amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês todos amanhã, 9 horas da manhã, para a gente seguir analisando com vocês, acompanhando o julgamento, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho me empenhado aqui para responder as dúvidas de vocês, que vocês mandam aqui no chat. Sigam aqui mandando as dúvidas e compartilhem a minha mensagem para que todo mundo possa entender a grande farsa que está acontecendo. Essa farsa que é esse julgamento precisa ser desnudada. Então mande suas dúvidas, compartilhe o link, deixe o seu like para mais gente alcançar essa mensagem. Quando você coloca o seu like, você espalha essa mensagem para mais pessoas, você está dizendo que é relevante isso para o algoritmo, ele vai mandar mais esse tipo de conteúdo para você e vai mandar para outras pessoas. Essa é a grande razão. E não esquece, se você ainda não conhecia aqui o canal, aqui é a sua casa, se inscreva, você é muito bem-vindo e você é convidado também a se tornar membro do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, receber conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas às suas mensagens. Muito obrigado pela sua companhia ao longo esse dia de trabalho, aí, acompanhando esse julgamento, essa farsa da trama golpista. E amanhã tem mais. Aguardo vocês amanhã, 7 horas da manhã. Vamos acompanhar esse julgamento até o final, desnudar todos os absurdos e logo, logo começam os votos, que é o momento mais esperado do julgamento. Já esclareci aqui hoje nas dúvidas, por exemplo, qual é a ordem da votação dos ministros, o que acontece se o Fux pedir vista, mas amanhã tem mais. Quem sabe se tem uma dúvida aí, você traz amanhã ao longo da nossa live e a gente responde para você. Um grande abraço, uma boa noite, um começo de semana abençoada e que a gente possa seguir lutando com a voz da nossa garganta, com a força dos nossos dedos e braços e de joelhos dobrados, porque a gente precisa e muito orar pelo nosso país. Um grande abraço e até amanhã.